Voltamos agora para a segunda parte do nosso podcast Chá Próspero, hoje com a nutricionista especialista em fertilidade, Bárbara Galo. E nós estamos hoje aqui conversando sobre fertilidade, prazer, dinheiro, o corpo como um caminho para a prosperidade. Bah, para continuar então, a gente comentou no primeiro bloco que fertilidade não é só sobre gerar filhos. Então a mulher que ela decide realmente que não quer ser mãe, ela ainda mesmo tem essa força geradora de gerar projetos e impactar o mundo. No seu trabalho, como que você trabalha a saúde da mulher? Porque além de fertilidade, você também trabalha a saúde da mulher. Como que isso pode ajudar essa mulher? Ajudá-la a gerar, né, a produzir, seja um filho, seja Seja um a projeto, vida, estar no lugar projetos. dela, saudável, porque, me corrija se eu estiver errado, eu acredito que quando nós mulheres estamos saudáveis, a gente está no nosso lugar de potência, e desse lugar a gente pode gerar filhos, a gente pode gerar projetos, a gente pode gerar mudança no mundo. É isso. Bom, eu primeiro ajudo a mulher a se conhecer, se entender, né? Então, ela não usa DIU, ela não usa anticoncepcional, como é o meu ciclo, quais são as fases do meu ciclo, o que acontece em cada fase, o que eu devo, o que eu não devo fazer. O que eu posso e não posso fazer, porque a gente tem muito, principalmente no mundo da nutrição, o certo e errado. Poxa, mas tem muita coisa aí pelo meio, Uhum. né? E não existe certo e errado. Naquele momento seria interessante isso, mas não aquilo. Ou de repente um pouco de cada, né? Então, o 8 ou 80 na parte da nutrição é muito ruim. Na parte do dinheiro também, viu, gente? Só pra comentar qualquer área. Exato, num casamento, na criação dos filhos, né? Enfim, se a gente ficar falando de criação do filho, então nem se fala. Então, esse equilíbrio ele é essencial. E na saúde da mulher como um todo, é isso que eu mais estimulo a mulher a trabalhar, a aprender, a executar. Esse se conhecer, se permitir, tá ali para aprender, para conhecer o seu corpo, o seu ciclo, respeitar que quando eu não durmo bem, é óbvio que no dia seguinte meu corpo vai pedir mais carboidrato. E se eu negar isso, será que não vai gerar uma compulsão no futuro? Não é melhor eu respeitar e falar, poxa, eu tô num dia ruim, eu dormi mal, eu não tô legal, eu vou diminuir minha intensidade do treino, eu vou trabalhar, não vou afundar na cafeína, porque isso vai atrapalhar na minha próxima noite, e eu vou respeitar o meu corpo, aumentar um pouco o carboidrato e dormir bem para meu cortisol não ficar muito alto e eu dormir melhor essa noite que vem Uhum. a seguir, entendeu? E tem fases em que a mulher não tem essa opção de escolha. Ela tá amamentando na madrugada. Por que que ela vai se exigir tanto? Né? Então, tudo isso é uma questão de momento. Em que fase você está? E a mulher entendendo que a dieta que ela seguia com 25 anos, que ela ia na academia às 6 da manhã antes de ir pro trabalho e voltava e comia marmitinha fitness, não vai dar certo agora que ela tem 3 filhos e ela tem uma rotina e ela quer se permitir sair com a amiga dela tomar um cappuccino, Ou comer um sabe? pãozinho francês de manhã com a filha, Exato, que é tão é outro emocional. momento, exato. Esse pão, esse cappuccino é todos os dias? Se é todos os dias, opa, peraí. Porque você tá querendo fazer compra todos os dias pensando em dinheiro, você tá querendo passear todos os dias pensando em equilíbrio da semana, você tá querendo ir pra praia e viver na praia todos os dias, não bate. Né? Então a alimentação é muito isso. Você tem que pensar um pouco fora. Você faria isso todos os dias? Não Sim. comer, né? Porque o comer a gente se presenteia muito, então a gente para de pensar. Como se fosse assim, o que eu não tô falando, não tô pensando, não tá acontecendo. Só que depois seu corpo grita, né? Exato. E quando eu te escuto, vem muita questão da saúde financeira. Porque quando a gente fala de dinheiro, o dinheiro ele é um pilar que ele precisa da ajuda de várias outras áreas para a gente ter uma saúde Uhum. financeira. Assim como a nutrição, enfim. E quando a mulher ela não tem uma saúde biológica do corpo saudável, ela vai ter problema também com o dinheiro. Exemplo. Se eu sou uma pessoa muito rígida na academia, rígida na alimentação, rígida nisso, eu sou rígida com dinheiro. Se eu sou uma pessoa caótica na comida, caótica em exercício, Na caótica compra. na compra, eu também tenho um problema com dinheiro. É uma relação igual. E aí entra a questão da organização, permissão, né? Você se permitir e você se organizar para ter essa permissão consciente, né? Exato.
e ir conhecendo e organizando a rotina, enfim. E eu acho que isso é um grande diferencial do meu trabalho, em que eu acolho a mulher, né, independente da fase que ela está, muitas menopausadas, pré-menopausa, que está passando por uma fase de mudança muito grande. A gente estava falando, né, até no intervalo, essa questão de a gente muda todos os dias, né? E graças a Deus que a gente muda, a gente tá aqui para aprender, para mudar, para fazer diferente, um dia após o outro, né? E imagina se os seus hormônios de um dia para o outro, pá, mudam totalmente. Seu sono muda, seu cabelo cai, seu colágeno de um dia para o outro ele reduz em uma porcentagem gigantesca, né? Então, tudo isso vai mudando a mulher que estava ali. Então, a resposta que você tinha antes com relação a um alimento, ao exercício, diminui, enfim. Então, isso tudo tem que ser respeitado, porque é linda essa transição, né? A gente muda de acordo com o mês, em várias fases, né? De diversas formas. O corpo pede determinados nutrientes, o corpo pede mais sono, o corpo pede mais exercício, o corpo pede mais relação sexual. Então, isso tudo tá interligado durante o mês, numa fase, né? Do mês. Imagine em anos isso, né? Essa questão, se a gente ampliar e pensar em anos, como muda a mulher antes da menopausa e depois da menopausa, né? Como muda essa relação com o mundo e com ela mesma, porque ela tem que se conhecer novamente. É como se fosse uma pré-adolescente, uma adolescente e uma adulta. Então passa pela fase da adolescência que é muito maluca, que se a pessoa ela não encara de forma leve, fica doidinha mesmo. Sim. Né? E não tem ajuda, né? Porque eu falo, gente, com ajuda a vida é muito mais Fica fácil. muito mais leve, exato. Como pode ser mais. É lema, né? Como pode ser mais fácil, mais leve? Quem pode me ajudar? Quem pode me Quem ajudar? pode me ajudar? E a nutrição funcional feminina, ela pode ajudar muito, muito, muito. Porque a qualidade de vida da mulher pode seguir boa, muito boa, pós-menopausa também. É que agora eu já fui lá pra menopausa, né? Mas é que você perguntou da saúde da mulher e não tem como a gente não pensar em fertilidade, gestação. Mulher, eu falo que é o reencontro pós-gestação, Pós-maternidade. pós-maternidade. Sim. Ela se reencontrar, ela se identificar como mulher, como pessoa, com roupa, com as amigas que mudam totalmente, o grupo de amigos, né? São poucos que ficam, mas você cria outros. E depois pré-menopausa, menopausa e a melhor idade, né? Porque aí é pra sossegar, né? Pra É pra tranquilizar. só viver, né? E é bem legal você falar da menopausa, porque é um tabu. Assim como fertilidade, Lê. Sim. Assim como dinheiro. A gente tá aqui falando hoje sobre o quê? Sobre assuntos que são tabus. Tabus, exato, totalmente. Um grande tabu que eu acho que a gente tem que gritar pro mundo, pras nossas amigas é: congele óvulos. Congele. Eu tenho 37. Minhas amigas, a maioria não tem filhos. Quando eu tô num café, eu tô em casa, eu paro, olho e falo, agora é o momento, eu preciso plantar isso. Porque eu tenho certeza que daqui 2 anos eu vou me arrepender de não ter falado com a pessoa. Então, para várias amigas, eu já falei, você já pensou em congelar? Porque isso não é falado. Não é falado. As nossas mães nem precisaram pensar nisso. Porque ela era outra época, né? Elas tinham. Minha mãe me teve acho que com 25, 26 anos. A minha mãe me teve com 25. É muito nova. Outra história de vida, né? Então é isso. E as nossas mães não se ensinaram isso. Ensina a se prevenir, né? Ensina a criar filho, A ser independente a ser financeiramente. independente financeira, né? Principalmente nesse sentido, a trabalhe, não dependa de homem, mas o restante para, porque não é uma experiência delas, é uma experiência da nossa geração. E é algo que tem que ser realmente gritado, porque se essa mulher com 40, 42, ela decide gerar, a chance é muito pequena, porque naturalmente a gente tem um envelhecimento ovariano e diminui o número de folículos disponíveis, viáveis. É biológico É isso, natural. né? É natural. Então, a gente tem que amar esse processo, mas também a gente pode fazer diferente daqui 5 anos. Então, talvez você não queira ser mãe hoje, mas você tem a oportunidade de ser daqui 5, Sim. né? É o que a gente tava falando, a gente muda. No intervalo, eu tava falando pra você, né? Eu falei, nossa, se alguém me ver daqui 1 ano e falar que eu sou igual, eu vou ficar muito triste. Porque tudo que eu trabalho, desenvolvimento pessoal, é porque eu mudei. Naturalmente, a gente muda. A Se alguém gente chegar tá pra mim e mudando, falar, ai, né? eu te conheço, você é assim, eu não quero ser sua amiga. Por quê? Claro, tem algumas características nossas
que se mantém, mas a gente vai mudando também os comportamentos, os hábitos. Os hábitos, né? E a gente tem a capacidade, pensando isso mais a fundo, de mudar o nosso estilo de vida e a nossa saúde. Não só nossa, mas as gerações que vêm a seguir, Sim. né? Então é muito doido você parar para pensar que hábitos que a gente tem hoje de pensamento, de energia e de comportamento, de usar, por exemplo, muito cosmético, usar muito produto químico nas roupas, usar muito plástico na cozinha, enfim, isso vai modular até a saúde da minha neta. É muito doido. É muito doido. Então, poxa, você parar, olhar uma pessoa e falar de um dia, de um ano pro outro que você tá igual, é muito irônico. Na Sim. verdade, chega a ser bizarro, ridículo, porque Seja se essa é uma arrogância, né? Porque se o mundo tá em movimento, a não gente tem tá em como movimento. tá igual. Não E tem que como bom, tá igual. eu te conheço, não conhece? É, Nem eu não me conheço. eu ainda tô me conhecendo. Tô um dia mais velha. E tem algo que você falou pra mim que é muito importante até a gente falar, é essa mudança da mulher após o parto, a maternidade. Porque é muito aquilo, a mulher que eu fui antes, eu não sou mais. A que eu sou agora, quem sou eu? Eu tô me descobrindo como mãe. Eu não concordo com aquilo que falam que nasce um filho, nasce uma mãe. Não concordo, porque a gente vai aprendendo junto com o filho a ser mãe. Eu só sei ser mãe de uma menina de 2 anos e 11 meses. Eu não sei o que é ser mãe de uma criança de 3 anos e 2. Exato. Eu não cheguei lá ainda. Não chegou lá ainda. Você tá nessa fase. Tô nessa né? fase. Nasce uma criança, nasce uma mulher que tá pronta para aprender. Pronta para aprender. A se doar, a amar de uma forma totalmente nova, porque até o amor, a gente não nasceu, você já tem aquele amor absurdo. Ele vai crescendo a cada dia, né? E é muito maluco, porque quando você tem um, você fala, meu Deus, eu já amo com todo o meu coração. Aí eu lembro que eu falava muito com a minha cunhada, falava, como que eu vou amar outro bebê? Meu Deus, eu já amo demais a Maria, como vai ter espaço para um outro bebê? Ela falava, vai ter. Você vai conseguir amar, é muito doido, porque eu falo, eu não vou conseguir me doar do mesmo jeito. Hoje eu falo que eu me dou até de forma mais leve com o João. Olha que legal. Porque é um processo que Sim. leve. É porque eu já aprendi, então vem de forma diferente. E cabe. E se tivesse um terceiro, caberia um terceiro também. Então, porque a gente tá aprendendo. Se eu ficasse lá, Bárbara, antes, lá não cabia nem ninguém, mal o Murilo, porque eu queria era crescer na vida, eu que era diferente, entendeu? Cabia meu marido e pronto. Agora cabe, vai cabendo cada vez mais e mais, né? Sim. Então é isso. E, Bah, falando nessa parte de congelamento de óvulos, eu tenho dois casos de conhecidas minhas. Uma, ela congelou e ela engravidou naturalmente aos 45 anos. Perfeito. Foi um trabalho lindo que ela fez com o feminino. Mas, assim, uma mulher que trabalhou muito o feminino dela. Não era que foi o momento certo. Não, ela teve um processo muito grande pra conseguir isso. chegar a isso. Teve uma outra amiga minha que ela não congelou os óvulos, ela continuou vivendo, maravilhosa. E aí chegou aos 42 e quis engravidar. E aí ela passou pelo processo da FIV e não deu certo. Aí a pergunta ela é infértil? Porque os óvulos, eles envelheceram. Entendo, não deu certo, por quê? Por que algumas FIVs não dão certo? Não especificamente no caso dessa conhecida, mas por que algumas FIVs não vão? Isso é muito interessante, a gente até, também é algo que tem que ser mais falado, porque as pessoas pensam na FIV como uma oportunidade de dar certo. E ela não é um carro que você comprou e veio um bebê, entendeu? Dentro. Entendi. Não é. A gente fala muito de carro porque é um carro, é um preço de um carro, é um investimento, né? E não é, porque não vem necessariamente um bebê. Seu corpo tem que estar pronto para aquilo, tem que ter uma boa implantação, tá? Então tem todo um processo que não necessariamente a FIV assegura. Você toma medicamento, mas tem um monte de coisa que o corpo vai tendo que se adaptar ou estar pronto para que isso evolua de forma adequada. A nutrição é muito importante também pré e durante a FIV, assim como a suplementação, para que a gente tenha uma boa qualidade de endométrio, para que a gente evite, por exemplo, algumas questões que a FIV favorecem, como, por exemplo, uma pré-eclâmpsia, um diabetes gestacional, tá? Mas não é um carro que vem com o bebê dentro. Isso é não muito é segurança de dar certo. A gente até, como eu tava demorando para engravidar, na forma de dizer assim, né?
E eu tinha essa questão de um único ovário, a gente foi até a coleta de exames e eu recebi o positivo. E isso era uma coisa que eu tava em mente, eu tenho que parar e aceitar que eu não estou comprando um bebê e a certeza de ter um bebê no colo, porque isso não existe, né? Não existe. Infelizmente, não é assim, né? Corpo humano é corpo humano, não é máquina. Então a pessoa tem que realmente estar pronta para isso. Tá Sim, e tem pronta como para se isso. preparar melhor para isso. Então, na Sim, sua tem fala, eu muito como vejo, se tem muito preparar. valor o que você fala que não é um carro pronto. E quando a mulher vai para a FIV sabendo disso, é muito menos expectativa. E aí tem uma preparação, né? Então, quando a gente pensa assim, excesso de peso atrapalha muito na evolução, processo inflamatório alto vai atrapalhar muito na evolução. Então, deficiências de minerais atrapalha uma qualidade de endométrio. Então, vai muito além, vai muito além. Quando você comentou da sua amiga que ela se reencontrou, que se reencontrou não, que ela se descobriu, Descobriu. né? Ela aprendeu, ela aceitou e ela engravidou, ela certamente não só reduziu o cortisol, ela teve contato com a natureza, ela melhorou a Muito qualidade de contato. Ela vida, me inspira muito, muito contato com a natureza. A alimentação dela, até hoje. redonda, A filhinha dela tem quase a bonita. idade de BA. Ela é super natureba, come super bem, ela é vegana. Maravilhoso, não Ela precisa tem uma história ser linda. vegano, mas você entende que teve um processo de transição, de Teve. transformação dessa mulher para que o corpo dela estivesse pronto. Só que isso também não é algo que vai gerar um bebê no colo se não for, né? Então, isso é algo Exatamente. que eu trabalho muito com pode não ser. Pode não Uhum. ser. A gente tem muita coisa por trás. A pessoa tem 40 anos, ela viveu 40 anos com um pai que fuma, ela viveu 40 anos comendo tudo no plástico, no alumínio da marmita, enfim, comprando cosmético e passando esmalte de qualquer forma. Então, tudo isso influencia no sistema reprodutivo dela, na qualidade dos folículos, no envelhecimento ovariano, né? E fora que a gente não tá nem falando do parceiro. Não estamos nem falando do parceiro e nem das lealdades invisíveis, né? Porque muitas Das vezes, crenças dessa das nossas pessoa. crenças, das lealdades que a gente traz dos nossos pais, dos nossos ancestrais, Exato. que influenciam muito nessa nossa disponibilidade em ser Ser mães, mãe, em em criar, né? gerar. Eu Exato. mesma tive que fazer um super processo de desenvolvimento pessoal para eu me disponibilizar. Agora eu estou pronta para receber uma bebezinha, um bebezinho. Porque existiam muitas lealdades invisíveis, as dores da criança. Então é realmente um processo, né? E o mundo tá convidando a gente para esse desenvolvimento pessoal. Porque quanto mais a gente trabalhar isso antes do filho, é mais fácil quando a gente tem filho, porque a gente continua nesse desenvolvimento pessoal. E Uhum. ajuda essas crianças a não repetirem o nosso padrão. Isso eu acho que, como eu até falei no início da minha história, é algo que eu vou fazer de tudo para que a minha filha não carregue esse peso que um dia eu carreguei. Não que a minha mãe gerou esse peso, tá? Minha mãe foi maravilhosa, incrível. Não, ela não gerou nada, mas eu me permiti sentir É e isso. eu me permiti que pesasse para mim. E eu espero não favorecer isso ou dialogar mesmo, porque eu acho que a nossa geração fala, conversa, abre espaço, abre oportunidade, reconhece a criança como um ser dentro da casa e não a casa anda e a criança vem atrás, né? Sim, total. Então a criança tá ali inserida. Meu marido é incrível nesse sentido, ele respeita ela. Então acredito que a gente vai fazer diferença nessa mulher que um dia pode querer gerar ou não, certo? Mas ela pode gerar para o mundo, talvez não para ela, né? Enfim, às vezes eu falo, falando em voz alta fica até mais pesado. Não que os meus pais fossem ruins, eles são incríveis. Não, era o que a gente tava falando, a gente Mas é compra o as que eles, historinhas. o jeito que eu desenhei na minha cabeça É, e o jeito que eles souberam sim. a vida, né? Eles E para todo mundo dar tem o melhor pra trauma. gente. Exato. Exato, Todo exato. mundo tem trauma. A gente vai traumatizar nossos filhos de alguma De forma que alguma a gente nem forma, imagina certamente, com como certeza. é que pode ser. E quando a gente está disponível para olhar para esses traumas,
a gente ressignifica, mas sem culpar os pais, e sim no movimento de como que eu posso fazer de uma forma diferente. Exato. Eu falo, gente, honrar pai e mãe não é repetir a mesma história do pai e da mãe. É não que eles se sacrificaram tanto para liberar agora um caminho que pode ser muito mais leve pra gente. Exato. Né? Eu falo essa questão e é exatamente isso, exatamente. Eles se sacrificaram tanto para tornar leve. Vamos viver essa leveza? Vamos viver mais essa leveza, ensinar para os nossos filhos que pode ser mais leve. Exato. Leveza, filho, não é você ficar sentadinho, como a gente falou. Isso, esperando receber. Exato, enfim. existe o esforço, a gente estuda, a gente vai, a gente faz. A gente estuda bastante. Bastante. Isso é algo que a Maria Bastante. vê bastante. Ela fala, mãe, você vai voltar pro computador de novo? Eu falei, filha, a mamãe estava trabalhando. Agora eu preciso de meia a 1 hora para estudar. Ela hoje já tá fazendo sentido para ela, né? Porque ela tem quase 6. Mas é difícil ainda na cabecinha da criança fazer sentido. Poxa, é um trabalho, não é? E eu considero um trabalho. O estudo, ele é a base do nosso trabalho, né? Principalmente para ajudar o outro, a gente precisa estar sempre se atualizando, estudando. Poxa, outra pós? Outra pós, graças a Deus, né? Outra atualização? Outra. Por quê? Porque tá tudo em movimento também. Em movimento, exato. Exato. O que antes era ruim, hoje pode ser uma coisa incrível, uma oportunidade, né? E que, por isso que, principalmente na nutrição, não tem certo e errado, né? E aí a gente tem que entender mais a fundo para não criar receita de bolo para todo mundo. Porque receita de bolo na nutrição vai dar certo para alguns e muito mal para outros. E isso é péssimo, é um péssimo profissional. Pegando um gancho do que você tá falando, a gente fala de prazer. Até que é um título desse episódio, porque eu lembro que antes da gente começar a gravar, você comentou, né? Que se a gente não tem prazer naquilo que a gente tá fazendo, o corpo não vai responder. E hoje eu comecei a ler um livro muito interessante que chama Deus e o Dinheiro. E eu não sou uma pessoa que eu leio a Bíblia, sou cristã, mas eu não sou uma pessoa que eu leio a Bíblia. E é muito interessante porque tem um parágrafo lá que fala que quando a gente trabalha só por trabalhar para enriquecer, o dinheiro some. Sim. Isso daí tá escrito lá. E aí eu tô trazendo isso pra parte da nutrição. Porque o que eu entendo? E aí você me corrija se eu estiver errada. Se eu receber um cardápio, comer aquele cardápio só por emagrecer e não tiver uma missão naquilo, não comer com prazer, com gratidão, é o efeito sanfona, vai dar ruim. Exato, é isso? Exato, exatamente isso. Tem começo, meio e fim. Porque aí você vai emagrecer para uma viagem, tá? E aí você vai viajar, vai esquecer de tudo, porque você não aprendeu nada, você não valorizou nenhuma mudança, você não chegou a ver mudança a tempo, porque a mudança ela vem com tempo de dedicação. Sim. No seu cabelo, no seu bem-estar, na sua compulsão, na sua energia, no seu trabalho, no seu rendimento, na sua memória, no seu relacionamento com outras pessoas, porque você tá mais leve, menos estressado, no seu relacionamento sexual, porque você está com mais libido ou não. Então, assim, tudo flui. Só que não vai ser em 2 semanas, 3 semanas de dieta restritiva. Pelo contrário, isso só vai piorar. Vai piorar o intestino, vai piorar a queda de cabelo, vai te deixar estressado, você vai render menos no trabalho, você vai ser aquela pessoa que as pessoas olham e falam, ih, sai de perto. Tá na low carb, tô brincando. Mas assim, eu adoro low carb, tá? Mas o que eu quis dizer é tá na restrição severa, entende? Sim. Então isso é importantíssimo, o tempo e respeitar, né, a pessoa, entender um pouco da rotina dela, né? No último episódio que eu gravei com meu pai, foi bem interessante, porque eu falei muito do digital. Porque hoje no digital vende-se muitas fórmulas mágicas, como fature 100 mil em um mês. A pessoa consegue sustentar esses 100 mil em um mês? É outra pergunta. É como comprar uma dieta. É como comprar uma dieta. Um medicamento. Um medicamento. Não use o medicamento X e você vai ter... Legal, mas ela consegue sustentar isso a longo prazo? Porque quem vence é o longo prazo. É o longo prazo. É o longo prazo. Tudo quando a que gente tá fala, aqui é longo prazo. Quando eu falo muito para as minhas clientes da importância da habilidade em guardar dinheiro. Porque se eu não guardo dinheiro, eu não tô valorizando o meu futuro e nem o dos meus filhos. Exato. E aí eu não tô no pensamento do longo prazo. E isso impacta o quê? Né?
isso impacta tudo. Isso impacta a forma como você come, se você vai ou não fazer exercícios físicos, a forma como você se relaciona com os outros, impacta tudo. Tudo o contexto, né? O contexto todo. Por Exato. isso que a habilidade de guardar dinheiro é tão importante quanto a habilidade em você comer saudavelmente e às vezes comer um hambúrguer e tamara. Isso, é isso. É uma... Gastar, gente, torrar dinheiro um dia, tá tudo certo, assim, E vai no outro, no acontecer. mês, você tá É isso. organizada, enfim. É a palavra, a grande chave é a organização, né? É a questão do prazer no comer, ela é muito banalizada. Fala pra mim, eu te contei pra você de uma viagem muito legal, muito feliz. Se você viaja todos os dias, vai ser muito legal? Não, já passei por isso. Já fui a louca Só até mais que uma viagem. é só mais uma viagem. Que saco, eu tenho que fazer a mala de novo, que saco aeroporto com criança, que saco pegar a fila, que saco desfazer mala, mandar lavar, no meu caso em casa a gente organiza. Jesus amado, que saco. Não é legal, Não é Lê, legal. não é? É realmente um saco. Agora, você tá vivendo o equilíbrio, tem uma viagem. Nossa, eu vou curtir até a escolha da mala, a montagem dessa mala, o que vai, o que não vai, o que vai levar de brinquedo das crianças. Já estão planejando e vendo vídeos do que vai fazer. É isso, a nutrição com prazer também é isso. Poxa, tem um restaurante incrível que a gente gosta em Piracicaba. Maravilhoso. É massa, é trigo. Mas pode comer massa? Pode comer trigo? Eu não como diariamente. Eu tenho ainda a resistência insulínica que causou meu ovário policístico. Isso vai caminhar comigo a vida inteira. Ou eu amo isso e cuido do meu corpo, ou eu me coloco numa posição, poxa, eu treino, eu sou magra. A vítima, né? Por que isso caiu sobre mim? Não, já passei por isso, tá? Muito. Da Já vítima. passei Não. muito da vítima, Comum. tá? E fiquei irritada, fiquei muito brava, porque, poxa, por que eu tenho isso? Só que se eu não cuidar, eu vou virar diabética. Vou acabar com meu ovário de novo. E assim, não que eu quero ter outro filho, mas ele é parte de mim. Por que eu vou machucar ele e gerar outras questões na minha tireoide? Porque uma coisa leva a outra. Sim. Uma doença, uma alteração no seu metabolismo nunca vai ficar sozinha. Ela vai danificar sua tireoide, vai prejudicar seu cabelo, vai piorar os seus hormônios. Se os seus hormônios não funcionam direito, você não é uma mulher. Sim. Você não tem energia para trabalhar, você não tem energia para as crianças, você não dorme bem, seu cabelo cai, sua unha tá fraca. E pela leitura biológica, a gente tendo ou não ovário, tendo ou não útero, a nossa região do órgão reprodutor sexual, ele é o nosso cérebro. Gente, isso é muito forte, porque eu acho que eu até te emprestei esse livro uma vez. Foi a minha viradinha de chave. Foi bem interessante, porque lá fala muito, por exemplo, de projeto. Quando a mulher deixa de fazer um projeto, o nosso útero entende como um aborto. Uhum. A gente tendo ele fisicamente ou não tendo ele, porque a energia do útero, ela tá ali. Ela tá ali. A E energia do seu o ovário físico, ele não tá ali, mas Ele está a energia ali, tá ali. Exato. Então, se eu não cuidar disso e simplesmente, eu não tenho ovário, não tenho útero, e eu posso fazer o que eu quiser. Não, gente, não pode. Por quê? Porque tá ali a energia. Então, quanto mais a gente cuidar disso, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa morada, né? Exato. Mais a gente consegue Melhor. cuidar dos nossos filhos, Exato, do nosso dinheiro, do nosso marido. E aí, voltando nessa questão do prazer, é isso. É isso. Se você tá cuidando, por que você não vai se permitir aquilo? Entendeu? Vou me permitir, claro que eu vou voltando no restaurante, mas claro, mas com prazer. Não é um lugar que eu vou todos os dias, então não é só mais um, né? Então isso é algo que a gente planta na mulher, né, na paciente. A nutrição planta ou tenta plantar, eu espero que as colegas profissionais tentem plantar isso, que é identificar prazeres reais e não cortar isso. Não cortar. Até porque tem uma questão emocional, né, Bah? Por exemplo, eu amo quando a minha mãe faz bolinho de chuva. Ah lá. Eu amo. Eu não sou uma mulher do doce. Eu não sou uma mulher, nunca fui, que vejo mesa de doce E vai e vou comer atrás, doce. fica coçando o horário, Só que né? às vezes eu tô num sentimento, numa emoção, que pode estar aquele sol de rachar. Mãe, faz bolinho de chuva pra mim? Eu não quero saber, juro, se tem doce, se tem trigo, o que que tem. Não quero. Eu só Você não quero quer nem comer pensar, você quer o aquele bolinho carinho, de chuva.
E eu falo muito isso para as minhas clientes no sentido que tem questões, gente, que o açúcar não vai te fazer mal. Não, e Que ele, pelo gastar contrário, dinheiro não vai não te vai fazer te fazer mal. mal, porque aquilo é emocional. Ele vai te trazer lembranças muito positivas. O Isso é como lindo. você come, ele é tão importante quanto o quê. Quando você já come com culpa, você já libera um monte de neurotransmissor que vai te fazer mal. É péssimo. Assim como gastar, né? Então, Sim, se total. você já chega feliz, vou comprar aquela camiseta, aquela blusa, aquele sapato, aquela sandália, aquela bolsa que eu queria. Ai, que delícia! Você não tá pesando aquilo. Assim como vamos sentar e vou comer uma coisa maravilhosa com todo mundo, ou sozinha, sabe? Perfeito. É o seu momento. Então, isso é muito importante. Agora, se você já come com culpa, primeiro que você já tem uma chance de ter uma compulsão muito grande. Outra é que você tem chance de cair nos falsos saudáveis, que são os fit, o protein, enfim, os low carb, o sugar free. Então, assim, você cai em coisas que você fala, nossa, é legal. Nunca vai ser igual uma fruta, um ovo, uma comida de verdade. Então, você se engana. Você se engana. Ai, já eu não tô comendo doce, mas eu tô morrendo de comer barrinha de proteína. É isso. É E isso. o que você trouxe agora, até o título do episódio, né? Como o corpo como uma forma de prosperidade. Porque quando a gente é muito rígido nessa alimentação, a gente vai ter compulsão em algum lugar. Vai Gente, desorganizar. isso é a mesma coisa com dinheiro. É Exato, igualzinho. Se exato. eu sou a nóia da planilha, eu vou ter que jogar a compulsão em algum lugar. Se eu torro o meu dinheiro, geralmente a mulher vai pra comida. É, Porque ela se sente culpada. Então, ela não vê já palpita, né? Que chegou a conta do cartão, ela já tá comendo mais. É, não quer olhar pra conta bancária e o dela. pior é quando ela gasta muito com comida Com também. comida. A Com pessoa já comida. começa essa desorganização mútua, né? Ela é. Eu pego muito assim. A pessoa fala: Nossa, eu me dediquei para estar aqui no financeiro. A hora que você vai colher a semana, é iFood, restaurante o dia Ia te falar isso. inteiro. Bah, o que eu tô recebendo de mulher hoje e a gente tá trabalhando iFood é iFood, restaurante o impressionante. dia O dia inteiro. inteiro. E aí, ai, não sei, tava estressada, eu pedi uma sobremesa no iFood. Ai, poxa, eu não tô banalizando, acho que é maravilhoso pedir iFood. Ai, hoje estamos cansado. Ai, hoje é sexta, vamos pedir uma comidinha diferente, né? Mas não é rotina. Tem alguma coisa errada? Sim. Tem alguma coisa, tem alguma desordem, É. né? Eu li uma matéria faz umas 2, 3 semanas sobre uma crítica da gastronomia na capital, em São Paulo, capital. Que tava falando que hoje em dia é muito difícil você encontrar comida normal. Então hoje é tudo gourmetizado, todo restaurante é gourmetizado, tem um ingrediente gourmetizado. Agora, comer a comida do dia a dia em São Paulo tá É difícil. difícil. Um E PF, né? pelas redes. Aí ele também faz uma comparação que nas redes sociais hoje as pessoas incentivam muito a comer o gourmetizado e não comer a comida do dia a É o dia. comum. E O pensando no comum, meu programa Fert, é comida normal. comida Eu normal. preciso que a pessoa coma comida de verdade. Pode ter um quê gourmet, pode ter um temperinho, enfim, mas é comida, a comida que a avó faz, a comida que a mãe faz. É comida. Então Comida. tem que voltar a essa raiz. E acho que esse é um movimento que eu acredito que vá passar a ter, que o chique, o diferente, poxa, é um arroz, um feijão, uma mandioca, uma carne de panela. Eu não sei você, mas você vai viajar. Quando você volta, você não quer comer um arrozinho, um Um feijão? arroz, um feijão, um Ai, um bife. ovo, um Eu adoro bife. frangão de final de semana. É É, emocional é pra mim. gostoso, Como todo domingo, exato. não, mas pelo menos uma vez por mês. Gente, eu adoro. É uma coisa, Maravilhoso. é algo emocional. E isso eu Exato. E a vejo que é comida. prosperidade, porque, gente, é uma delícia. E É junta isso, todo é mundo em volta da leve. mesa, É, enfim. E é isso. E eu acredito que o movimento da mulher abrir espaço pro tempo, pro marido, pro um possível filho, para ela mesma, envolve muito o preparo também da comida. Tá ali junto, ficar ali na cozinha. Você que fala, as pessoas estão perdendo, né? tem gente que nem tem cozinha, ou não tem Sim. espaço na cozinha, ou não faz um ovo porque cheira. A hora que eu ouço isso, eu fico muito chateada. Eu, Bárbara, como nutricionista, que eu falo, não, mas você precisa desse ovo. O seu corpo pede essa colina. Então, assim, aí eu tenho que suplementar. Até a pessoa ter um movimento e falar, não,
cabe esse cheiro. Eu vou E amar você sabia esse que pro cheiro. Feng Shui, Né? o fogão, ele representa a prosperidade da casa. Ou seja, se você não liga o seu... Se você não tem fogão, já deu ruim demais. Tipo, Já deu ruim demais. alguma coisa Alguma não coisa vai tá caminhar errada. bem. Mas se você não liga o seu fogão na sua casa, o Feng Shui sempre fala pra sempre ligar as 5 bocas. Ah, eu só uso 2. Em casa a gente tem 5, mas tem uma que a gente não usa Em muito. casa também. E aí a gente liga de vez em quando pra gerar o movimento, o Gerar. fogo. Que Então, legal. essa questão da culinária, do estar com as pessoas, da gente cozinhar, isso vem muito de prosperidade mesmo. E a prosperidade é que eu não tô falando do gerar só dinheiro, de ter riquezas e patrimônios, mas lembrar do nosso dia a dia normal. Da Um dia a dia felicidade. Eu comum, entendo da muito essa questão da felicidade. prosperidade como felicidade, né? Felicidade. Que é algo que eu acredito que a gente, na nossa geração, tenta plantar muito nos nossos filhos. O ser feliz. O que é ser feliz? É só quando a gente tá viajando ou quando a gente acorda e todo mundo pula na cama junto? Ai, que delícia! É É maravilhoso isso. isso! É. E existe um estudo de Harvard que fala que a felicidade, as pessoas elas têm uma longevidade maior em grupo, com pessoas. Então não faz sentido pra mim ter uma pessoa ou ir a restaurantes todos os dias se eu não tenho essa convivência diária com o meu marido, com a minha filha, a gente ao redor da mesa. Não faz sentido comer em frente da televisão, porque a gente não tá Uhum, visando esse longo prazo e as relações. exato. Porque quando a gente fala de comida, a gente fala de dinheiro, a gente fala de fertilidade, a gente tá falando de como a gente se relaciona com a gente, com o mundo. É bem isso. E aí, indo a fundo essa questão da televisão, na nutrição é péssimo, porque a pessoa nem tá prestando atenção, né, no que tá comendo, ela nem tá dando energia para aquilo que foi feito, seja que ela fez ou não fez, né, alguém fez aquilo, você não tá nem valorizando aquilo, só tá colocando, só tá engolindo, né, o que é O péssimo. que é péssimo, porque daí a gente Porque engole comida, a gente engole pensamentos, a gente engole tudo, emoções. Se a tudo. gente não tem consciência na comida, que é a nossa nutrição, como é que a gente Exato. vai ter consciência na, E na menos vida, ainda né? percebe sensações, não valoriza aquele sabor, não valoriza aquela textura, aquele cheirinho maravilhoso e não percebe saciedade. E aí a pessoa vai se entupindo, né? Então isso é uma área da nutrição comportamental que é a base de quase todas as áreas da nutrição. Porque o comportamento é a base de tudo, seja Base. fertilidade, funcional, seja pediatria, seja esporte. Seja dinheiro, seja tudo. Exato, Comportamento. realmente. Exato, Comportamento. exatamente. Comportamento. Você vê, pra gente ir pro final, essa questão do comportamento. Eu vejo que ainda tem muitas pessoas que trabalham o externo. Então, por Uhum. exemplo, planilha Excel, aqui tá sua planilha de academia, aqui tá sua planilha de dieta, externo. Como que você vê no seu trabalho essa questão da importância do trabalhar além da nutrição, que é o interno? Eu acho que é a base, né? A base de tudo. E eu tento hoje mudar a minha forma de me relacionar com o paciente, né? Então, eu valorizo a nossa comunicação entre as consultas, que é algo que você, como mentora, também, né? Valorizo muito. Por quê? Porque é aí que surge uma dúvida, se a pessoa falar, ela não é muito acessível. Então, na consulta eu pergunto, no retorno, poxa, já passou e já perdeu a oportunidade de a pessoa executar aquilo. Ah, e tal receita, enfim. Então, isso é para uma forma de valorizar a pessoa entre o processo dela, mas principalmente na escuta. Na escuta do tipo, eu gosto, eu não gosto, eu estou disposta, eu não estou disposta. Então, sempre que uma pessoa recebe um planejamento, eu falo, isso é um guia. Então, ou seja, não é para a pessoa seguir de cabo a rabo, porque a vida dela não é exatamente como ela me passou naquele dia. Vai ter dia que ela vai ter uma virose, vai ter dia que o filho vai ter virose, vai ter dia que vai ter um piriri no trabalho, vai ter dia que a mãe tá doente. Isso desorganiza qualquer pessoa. Você não vai mudar a sua alimentação? Claro que vai, você não é um robô. A minha muda, que eu sou nutricionista. Então, por que a da pessoa que trabalha com outra coisa não vai mudar? Né? Enfim. E essa escuta, quando eu respeito isso da pessoa, já faz toda a diferença. E aí eu envio e falo, veja se você considera viável. Olha,
ok, super cabe na minha rotina. Puxa, isso aqui eu acho que não vai rolar todos os dias. Maravilha, faça o máximo que der. Respeite seu tempo. Perfeito. Ou vamos pensar em outra coisa, um plano B, uma outra opção, tá? Então isso é muito fluido, com exceção de protocolos específicos. Então nós temos uma diabetes gestacional, a gente vai abrir oportunidades para o comer diferente, mas a rotina deve ser seguida. Tá. Dá para mudar banana por melancia? Dá. Mas Você a vai ter que comer. combinação da banana ou a combinação da melancia tem que manter. Então a castanha que vem junto tem que manter. Porque tem uma questão aí. Uhum. Uma questão que pode gerar um problema muito sério. Então isso é algo que eu realmente, eu coloco a responsabilidade na pessoa e ela tem que entender. Então são situações diferentes. Mesma coisa, a pessoa ela quer melhorar, entrar no programa fértil, ela tem 42, mas ela quer abrir exceção e beber todo final de semana. Então, você não quer o programa fértil, você quer melhorar sua qualidade de vida. Sim. E boa! Tá É tudo isso, eu certo. quero melhorar minha qualidade de vida, é o melhor que eu posso fazer agora. Perfeito. Então, esse respeito ele tem que ter, porque senão a pessoa não casa com o profissional, Sim. né? Tem que ter tem que combinar, os dois têm que combinar, E né? senão também, porque senão a pessoa passa pra gente uma responsabilidade que não é nossa. Porque senão a pessoa passa pra gente uma responsabilidade que ela não é nossa. A nossa função não é salvar os coleguinhas. Eu não tô na casa da pessoa fazendo a compra, cozinhando, Não tô na casa. preparando. Na hora que ela tá na cafeteria, eu não tô lá falando no ouvidinho dela. Então, meu papel é plantar. É E isso. ela regar todos os dias. Tem dia que ela vai esquecer de regar. E vai esquecer e eu vou falar, que bom que você esqueceu. Normal, a gente é humana. Normal, É mas humana. amanhã você rega ou hoje à noite você consegue regar? Legal. Sim, porque essa autorresponsabilidade, ela é muito importante. Quando a gente estava falando um pouco tempo atrás do vitimismo. Quando a gente está nesse papel de vítima, a gente não está responsável sobre o que a gente pode mudar e o que está no nosso controle e o que não está no nosso controle. É isso. Eu já fui uma mulher, e tem uma parte de mim que super é ainda, muito controladora. Então, o que eu queria fazer? Controlar o mundo, só que eu não olhava pro meu rabinho, tipo, tava ótima. Eu era ótima, maravilhosa, quem tem que mudar é o mundo, como eu tenho que mudar, sou uma mulher maravilhosa. E aí, que é a arrogância de novo. E aí eu trago isso porque eu não era responsável pelo que eu realmente podia controlar. São as minhas decisões. Então, eu entro no método, por exemplo, FERT, eu vou me responsabilizar, eu vou ser responsável, eu vou fazer o que tem que ser feito? Não. Então não entre. Mas eu não posso me culpar porque que eu tô com gordurinha a mais, porque que eu não tô conseguindo carregar minha filha. Muita gente fala, tô velha. Gente, não é que você tá velha, você não tá treinando. Desculpa. Meu metabolismo lentificou. Ele vai lentificar, mas você pode acelerar isso ou reduzir. E digo mais, tem mulheres que me encontram com 55, 60 e elas rejuvenescem 10 anos. A Gente, gente a minha tem um mãe é um marcador. exemplaço disso. Acho que ela tá com Exato. 68. Incrível, Ela é tá melhor que, incrível. com certeza, idade biológica da minha mãe é muito melhor que a minha. A gente tem esse marcador, né? Tem a idade cronológica e a do metabolismo, metabólica. E aí mostra que, poxa, a pessoa está com o metabolismo super ativo, mas ela fez por merecer. Sim. Claro, tem a genética, tem a programação do metabolismo, mas se você se prender a isso, você é vítima de novo. Exato. Então, o que mais tem? Porque o nosso corpo, a nossa fertilidade, a nossa energia, não é só genética e metabolismo, é o que a gente faz para favorecer ou piorar essas questões genéticas e metabólicas, né? Perfeito. Então, Por isso que eu até quis finalizar com essa parte da autorresponsabilidade, porque eu vejo que a fertilidade tem uma parte que não é nossa, não é nossa, que é o não que é a gente nossa, conversou. né? Não é um carro, Não é um a carro gente que não é uma a gente máquina. compra. Agora tem uma parte que é nossa responsabilidade. A gente tem que tomar decisões difíceis em algum momento da nossa vida pela nossa decisão. A parte eu quero me relacionar melhor com o meu corpo, que é o prazer, quero comer melhor porque eu tô pensando no longo prazo, eu preciso ser responsável e tomar decisões difíceis. Eu quero me relacionar melhor com o dinheiro, não quero mais viver nessa angústia, nesse peso, eu preciso tomar decisões difíceis. Isso que eu acho que é a autorresponsabilidade. É o trazer para nós o que está no nosso controle.
como você fez com a sua história. Exato. Né? Eu perco o ovário, acontece isso e isso, mas o que Teve eu coisa posso que eu fazer? não escolhi. Exato, eu não Não, escolhi. você não escolheu, não tá no seu controle. Mas o que eu escolhi, eu fiz. Exato. Né? Que é algo que a gente que tenta plantar nas mulheres e muitas chegam dispostas a isso, o que é maravilhoso, né? E vem, a colheita vem. A colheita vem. A colheita Sim. vem do bem-estar, de tudo, né? Em todos os sentidos. Sim. Bah, eu quero te agradecer muito Foi um por você prazer. vir. Nossa, foi uma conversa maravilhosa, muito enriquecedora. Falei também no nosso intervalo que o quanto eu amo podcast, porque quem sempre tá sentada aqui é sempre uma pessoa maravilhosa, muito inteligente e eu aprendo muito. Eu adoro falar, Uma adoro troca muito aprender. boa, É uma né? troca muito rica. Eu adoro. Então, muito obrigada. Se você quiser deixar uma mensagem final pro público e também, por favor, deixar qual é o seu hashtag no Instagram para as pessoas também poderem te procurar e te encontrar. Maravilha. Meu canal no Instagram é o @bbmnutri. E eu queria plantar essa sementinha no coração das mulheres para elas, sim, prosperarem, sim, se cuidarem, sim, se olharem, seja mãe, seja antes de ser mãe, seja para a mulher que não quer ser mãe, mas você pode viver melhor com a sua vida, com o seu corpo, com as suas relações com o dinheiro, com amigos, com você mesma. Então, a nutrição, ela vai muito além do comer. Vai muito além dessa questão de peso, medidas. Você vai se sentir muito melhor, porque lembrar que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Então, você vai se sentir melhor, assim, do acordar até o dormir. Então, por que não pensar em melhorar e procurar ajuda nesse sentido para tornar a sua caminhada mais leve? E muito mais fácil. Muito obrigada de coração. Obrigada a toda a nossa audiência. Lembra de curtir no YouTube, colocar comentários. Quem tiver dúvidas, por favor, coloquem as dúvidas, comentários no meu Instagram, manda pra Bárbara, ou deixa aí mesmo que a gente vai ter o maior prazer em responder. Gratidão, uma ótima tarde.